Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Rogério Murbach, o seu personagem saturnino de plantão. Caso esse vídeo venha a ser cortado, eu vou deixar o link na bio para vocês seguirem pelo YouTube. Ele cortou um vídeo meu anterior, o Instagram, então ele está no YouTube. E nós vamos começar aqui a falar de Saturno. E eu queria fazer reflexões a partir de Saturno. No meu boletim semanal, nós entramos agora, nós estamos aí no dia 13 de março de 2023 e Saturno ingressou em Peixes por 2 anos e meio, vai sair só em 2025. Então eu comecei a pesquisar coisas sobre Saturno, mais do que o senso comum fala, né? Claro que eu vou começar a falar sobre o senso comum, e eu também gostaria de dizer que Saturno não é um monstrão, não é um chaturnão, não é um maléfico. Saturno também tem características muito interessantes, que nos ajudam, que nos auxiliam, e é saber lidar com ele, né? Os planetas estão aí justamente para a gente entender nossa caminhada, nosso percurso nesse rio, nesse flow todo. Como diz o professor Robert Svoboda, não é que os planetas vão determinar a nossa vida nesse sentido. O que determina são as nossas ações e reações, são mais ou menos o karma. Existem 3 tipos basicamente de karma, Parávada karma, ações que foram feitas em outras vidas que eu venho pagar nessa, ações que eu faço nessa vida e pago nessa, e ações que eu faço nessa vida e vou resgatar lá na frente, para quem acredita nessa questão de outras vidas. Mas fisicamente, explicando, na física mesmo, clássica newtoniana, a gente tem essa questão da ação e reação, não é? O famoso aqui se faz, aqui se paga, pode ser, ou às vezes aqui se faz, mas não sei se aqui se paga, pode ser que se pague em outro lugar, em outra vida, depende da concepção de cada um, ok? Mas, e também das instruções e estruturas do karma. Mas os planetas, eles direcionam de certa forma a nossa vida. Eles nos colocam em contato com algumas situações, algumas experiências, para que nós possamos vivenciar e, de certa forma, cumprir esse karma, essa ação, o que tem que ser cumprido. Então, não é que o planeta determina, ele direciona, de uma certa forma, as nossas ações, as circunstâncias para que essas ações venham a ocorrer. Então essa é uma perspectiva bem interessante de se observar, tendo em vista que se você está num fluxo, está no flow, está num rio, está numa correnteza, sua vida tem um determinado caminho, os planetas vão te ajudando, se você estiver bem alinhado com eles, a transpor alguns possíveis obstáculos, umas pedrinhas, uns troncos, entendeu? Você vai tipo um rafting assim, saindo de frente dos negócios. Mas é importante isso, tá? Porque e como comecei essa reflexão sobre Saturno, né? Eu estava fazendo meu boletim astrológico e apareceu uma pergunta assim: se você é pisciano, no nosso caso, no meu caso, lembre-se do que você plantou, do que você fez há 30 anos atrás. Primeiro que essa pergunta vem o quê? Ela traz consigo o ciclo de Saturno de 30 anos, porque Saturno é um planeta lento. Shanichara é um planeta lento. Então você sabe que as consequências, as ações tardam, mas não falham. Então ele tem esse ciclo de 30 anos, que são os famosos ciclos de Saturno. Então, como Peixes, entrou em Peixes agora, né? E o meu Sol está em Peixes, é como se eu tivesse nascido agora, meu Sol em Peixes, obviamente nasci aqui, e tenho Peixes aqui, há 30 anos atrás foi o primeiro ciclo dele. Então eu tinha 23 anos, eu peguei a entrada, os 23 anos, e dos 23 aos 53, sim, aí eu teria que me lembrar dos meus, né, quando eu tinha 23 anos de idade, agora eu tenho 53. Então isso me pôs a pensar em reflexões mais profundas de Saturno. E me lembrar também do que eu fazia com 23 anos de idade. 23 anos de idade eu saí da faculdade de engenharia, fui morar com os meus tios, depois fui dividir apartamento, andava de bike, fazia mountain bike, acho que surfava, eu tinha uma prancha pelo menos, mas não surfava, eu andava muito, queria trabalhar, ter meu dinheiro, acho que eu trabalhava no shopping Iguatemi, enfim, comprava meus livros como sempre, e tava tranquilão fazendo essas coisas,
pedalava bastante mesmo, corria bastante de mountain bike, vivia estrupiado, engraçado isso. E, enfim, e outras práticas que eu fazia, esportivas e artes marciais e outras coisas. Mas eu comecei a pesquisar melhor sobre a história de Saturno, né? Que não é, mas é de Saturno. Então a gente tem uma perspectiva ocidental da astrologia tropical e a gente tem uma perspectiva védica da astrologia indiana sideral. Então na astrologia védica sideral a gente tem as questões mais relacionadas a quem foi Saturno, como ele apareceu, como então, as coisas se desenvolveram. Então Saturno, eu tô com esse negócio do Saturno na cabeça que eu achei engraçado, mas Saturno apareceu como um duplo da sua a mãe dele, enfim, era casada com Sol, Sandita era casada com Surya, e ela resolveu, já tinha 3 filhos, e não estava mais aguentando a intensidade solar, a intensidade de Saturno, do Sol, criou uma dupla, e essa dupla ocupou esse espaço. Não tenha filhos com Sol, teve um filho com Sol, um desses filhos foi Saturno, e Sanjaya, que é a sombra, né? Ela, como diriam, ela fez muitas penitências, fez muitas tapas, fez muitas, como se diz, disciplinas para Shiva, enfim, e teve questões de alimentação, de energia, uma série de coisas durante essa parte em que ela estava grávida de Saturno. Quando Saturno nasceu um pouco mais esquálido, magrinho, meio escuro, jamais radiante, lindo e maravilhoso como o filho do Sol. E o pai, Surya, teve ali um rompante e falou, não, esse não é meu filho, e aconteceu uma série de coisas, e depois de muito tempo ela disse que fez penitências a Shiva e tal, não sei o que, e aí o Surya entendeu, Shiva e todo mundo entrou na história, então foi concedido a Saturno ter aí algumas benesses, então tem uma relação direta com Shiva, tem uma relação com Hanuman. O Saturno vai muito mais a fundo dessa história do que a gente conhece, e claro, do que eu estou falando aqui num vídeo pequeno de 5 minutos. E eu comecei a explorar bem essa questão dos 30 anos atrás, de o percurso de uma vida regida por um planeta, ou seja, direcionada por um planeta que busca ordem, de um planeta que busca você ter que lidar com coisas na sua vida que você tem que fazer, mesmo contra a sua vontade, porque aí sim se diz que Saturno é esse planeta kármico, de todas as histórias que envolvem Saturno. Então eu tenho esse livro, que é um livro que se chama Astrologia Védica, do David Frawley, que é um estudante ali não só de astrologia védica, mas da cultura védica. Ele é praticamente ele é ocidental, obviamente, mas ele tem essa, se fosse um presidente, da American Institute of Vedic Studies, né? É um diretor desse Santa Fé. Então ele Novo México, né? Fica no Novo México. Então ele foi diretor e é uma pessoa conhecida até por quem lia livros de Yoga Journal, David Frawley, Dr. David Frawley sempre aparecia, sempre esteve envolvido nessas situações. E eu peguei esse livro, que é de um Ayurvedic, uma astrologia ayurvédica, e diz muita coisa sobre Saturno, sobre o corpo, sobre as estruturas de Saturno. Então, quer dizer, é um universo bem complexo, né? E eu tô entrando nessas questões assim de Saturno, de que forma? Percebendo as coisas na minha vida que eu tenho que fazer através da disciplina, porque Saturno é disciplina também. Eu tenho que ver, por exemplo, aonde Saturno, nós temos que ver aonde Saturno cai. Então, por exemplo, Saturno cai, estamos em Peixes, tá? Saturno em Peixes, mas em que casa? Na minha casa 5, na minha casa 4, na minha casa X. Então eu tenho que ver onde esse Saturno está, que são áreas que terão maior destaque nessa temporada aí de 2 anos e meio até 2025. A gente vai ter essa área trabalhada, escrutinada, glossada por Saturno. Ele que vai olhar aquilo e vai pôr o seu foco de atenção, o seu drishti, o seu olhar específico ali para influenciar essa específica área da nossa vida, né?
Isso também serve também para ocidental, tropical também, porque Saturno, nas casas onde ele está, ele influencia. Diz-se que Saturno restringe, atrasa, mas ele também qualifica, mas ele também apura. Se tiver de qualquer jeito, não passa, né? Se você está fazendo uma coisa de qualquer jeito, não passa. Então Saturno tem muito essa característica de trazer uma certa qualidade, refinar. Eu tinha que revisar textos para uns trabalhos que eu fazia, dos e-books e tal, e eu deixava sábado Saturday, o dia de Saturno. Era o melhor dia. De manhã eu acordava, fazia minhas práticas, meus yogas, minhas disciplinas todas, e depois eu ia revisar texto. E era ótimo, porque eu conseguia pegar erros que até às vezes nem as revisoras pegavam. Então fazer trabalhos de consertar coisas, revisar, minúcias, planilhas, tudo que é meio chatinho assim e que precisa de atenção, é legal fazer sábado, Saturday, o dia de Saturno. Dia para se divertir é sexta, que é Vênus, né? Mas sábado, Saturno, estamos ali, né? Temos que ter esse entendimento. Saturno tem também mantras que podem ser feitos para Saturno. Eu depois posso passar alguns, eu não gosto de passar mantras, mas é importante. Eu acho que a gente pode também pesquisar, mas tem alguns mantras para Saturno. Ouvir Navagraha Stotram, que é um stotram, uma canção, né, para os 9 planetas, é importante. A cor de Saturno, por ele ser escuro, é preto e azul. Então sábado, se você for fazer alguma oferenda, algum puja, alguma coisa para Saturno, esteja, né, vestido de preto ou azul escuro. Saturno, ele teve uma infância em que ele foi preterido por não ser tão radiante quanto os seus irmãos, filhos originais, assim, entre aspas, do Sol, como Yama, por exemplo, e um dos filhos. E ele passou algumas necessidades, algumas privações. Então essa conexão próxima de Saturno com as pessoas que passam necessidade, com as pessoas que precisam de comida, de abrigo, de dinheiro, com essas pessoas que são os famosos, as pessoas, os desvalidos e tal. Então Saturno tem uma proximidade muito grande com isso, com os funcionários, com as pessoas um pouco mais sem condições financeiras. Então você doar comida, doar coisas no sábado é uma oferenda para Saturno. É um puja para Saturno, né? Então, se quer fazer uma doação de comida, de roupas ou de coisas, faça no sábado, que é importante, porque é o dia de Saturno. Alimentar cachorros pretos também é importante. Então, se você tem um cachorrinho ou algum cachorro de rua, então alimente um cachorro preto de rua. Esse é mais interessante. Mas tem outras coisas como mantras, pujas, não só mantras para Saturno, Shani, né? Tem mantras importantes. Então eu acho legal a gente entender isso. Fisicamente, Saturno rege os ossos, os músculos, ossos, tendões, articulações. Ele é o velho, ele é o juiz, ele mora na área de serviço. Então Saturno tem todos esses atributos: consertar coisas, revisar. Então eu posso, por exemplo, se Saturno cai numa casa 8, a sua longevidade será ampliada. Porém, você tem que tomar cuidado com essas questões ósseas e outros tipos de questões. Tem pedras para Saturno, mantras para Saturno, uma série de coisas que a gente pode ir pesquisando e falando, porque eu acho que a minha temática aí, por eu ser pisciano também, é entender um pouco melhor Saturno. O meu boletim semanal, ele é publicado só na minha lista do WhatsApp. Quem já fez algum tipo de consulta comigo, dos meus oráculos e tal, eu enfio nessa lista VIP e aí eu mando para as pessoas semanalmente. Mas aqui também tem uma parte bem grande da parte mais conceitual, que não vou ficar falando de lua porque senão o vídeo fica temporal, né? A lua tal, a quadratura de Marte em Gêmeos com Sol, Mercúrio e Netuno, mas entendeu? Isso aqui é de agora, 7 a 17 de março. Então isso aí eu faço no boletim. Aqui é uma reflexão um pouco mais profunda do que de saturnino, do que de organização, do que de coisas que têm que ser feitas, terão que ser feitas para que a minha vida... E que, né, tem uma palavra, uma vez que eu achava engraçado quando eu estava na Índia,
que um amigo meu, o que eu fiquei amigo, enfim, que era o Caran, que é dono da pousada onde eu ficava, e ele falava não sei o que, carnevale, não sei o que, então, não sei o que, Shiva, carnevale. Eu falava, nossa, carnaval, o que é isso? E aí eu perguntei, cara, o que é esse tal desse carnevale? É uma coisa que tem que ser feita. Então, toda hora eles falavam alguma coisa, carnevale, não sei o que nem tchalu é a mesma coisa, carnevale, eles falavam muito disso. Que é uma coisa que carnevale tem que ser feita, não é? Shani, tem coisas que tem que ser feitas. Então, que coisas essas coisas têm que serem feitas na sua vida? Que coisas que você adia, protela e procrastina e parari pororó e não faz o negócio? Então, Saturno é isso, ele traz uma grande... E eu estava lendo aqui no meu livrinho, que tem coisas espetaculares, assim, quando você tem, por exemplo, um Saturno bem posicionado, dependendo das casas, você tem muito privilégio, sim. Não é um maléfico dos maléficos, não. Se você for estudar a fundo, é interessante desmistificar isso. E uma vez, eu tinha um colega meu de faculdade, professor, e ele curtia também astrologia, um pouco as artes marciais, né? E ele me apareceu com uma tatuagem no braço, do cotovelo, deixa eu pôr aqui, do cotovelo até o ombro. Eu olhei aquela tatuagem e vi um Saturno. Eu falei, gente do céu, como a pessoa se fala. E eu fiquei assim, falei, porra, mas Saturno, né? Como assim, né? Pô, mete um Júpiter já pra explodir, pra sair a milhão. Não, pois o Saturno, o recluso, que restringe, o que atrasa, o que é mais distante, né? É o sexto dia da semana, o sétimo, né? Nunca o último dia da semana, o primeiro dia é domingo, mas o último é Saturno, que está mais longe, o planeta longínquo, Saturno devorando seus filhos, tem toda uma carga arquetípica em cima do Saturno, e aí a pessoa me tatua isso, então eu achei... Mas hoje eu também entendo, quer dizer, me esforcei para entender essa outra característica mais profunda de Saturno. Claro que eu vou continuar desenvolvendo isso nos meus vídeos e falar de pedras, falar de dias, né? Já falei de dias, cores, algumas oferendas. Mantras é complicado porque tem que ter o sânscrito, ele tem que ter uma pronúncia muito perfeita. Eu tenho para alguns mantras, para os outros eu não tenho, então eu não passo. Mas podemos ouvir também de umas pessoas qualificadas que ajudam, dá uma boa ajudinha, tá bom? Mas era só uma ideia para a gente refletir sobre Saturno, sobre essa égide, sobre essa influência de Saturno em peixes até... Eu sei que tem um monte de astrólogo falando isso, para cima e para baixo no YouTube, mas eu queria que a gente fizesse esse mergulho de 30 anos, de ciclos, de onde eu estava, de onde eu estou. Faz um diário, um journaling. Ah, Murbach, mas eu tenho 20 anos, 30 anos atrás... Não tem problema. Então eu posso partir do pressuposto que eu vivi 20 anos e agora está sendo o meu primeiro ciclo de Saturno, caso seja pisciano. Se é outros signos, aí tem que ver depois. Mas quem é pisciano, porque Saturno está em peixe, ele estava em aquário, então bateu 30 anos para trás para os aquarianos. Então nos 2 últimos anos e meio atrás, os aquarianos podiam fazer essa reflexão onde eles estavam os últimos 30 anos que eles plantaram e vice-versa, né? Daqui 2 anos e meio são os arianos, aí eles vão fechar o ciclo deles de 30 anos, de 29 anos e meio, quase 30 anos de Saturno, tá bom? Mas é isso. Então, muito obrigado. Coloco este vídeo aqui, continuaremos com as minhas reflexões. Eu tenho o meu Instagram, eu tenho o boletim semanal. Enfim, temos aí várias discussões nesse universo indo-astrológico, tarológico. Não se esqueça que eu sou oraculista, o seu oraculista de plantão, então eu também tenho as questões de oráculos e de tarôs e toda essa coisa toda interligada com astrologia védica, tarô. Eu gosto bastante, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.